Muito boa tarde. Mais uma terça-feira, mais uma oportunidade, né, de nós estarmos aqui hoje, já sendo a última terça-feira desse mês, né? Como está passando rápido. Junho já foi praticamente. Então vamos aproveitar, tirar proveito desses encontros para irmos cada vez mais procurando assimilar essa doutrina que nos renova conceitos, pensamentos, atitudes, para a gente ir se modificando realmente enquanto estamos a caminho, né? Então vamos ao nosso momento de interiorização, buscando através do recolhimento o ambiente propício para a nossa prece. Deus querido Pai, Jesus amigo e mestre, muito te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos, procurando entender, à luz da doutrina espírita, as leis de Deus. Obrigada, Senhor, por mais esse encontro. Que a nossa irmã que fará uso da palavra possa receber a inspiração desses amigos espirituais que, por certo, aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado. Boa tarde para todos nós. Vamos estudando a doutrina espírita na sua maior pureza. Isso é muito importante, porque nós às vezes somos muito criticados, porque a gente bate muito nessa tecla de que a gente é fanático pela codificação, que a gente só fala em Kardec, mas Kardec foi o codificador. É Kardec que nós estamos estudando. E conhecer o Espiritismo fora das obras de Kardec é um pouco arriscado, porque através de psicografias de espíritos que não são espíritos preparados para isso, né? Então nós aprendemos, a gente já falou sobre isso várias vezes, que o espírito deixa a Terra e ele vai para a dimensão espiritual. Nós vamos hoje começar a conhecer as ordens dos espíritos, as classes dos espíritos, e ali nós vamos ver que os espíritos às vezes pensam que sabem e não sabem, são os pseudo-sábios. Então o espírito sai da Terra, desencarna, entra na dimensão espiritual e ele começa a ver uma porção de coisas, ele começa a plasmar coisas que nós estudamos perispírito agora, vimos como ele tem o poder da plasticidade, o espírito manipula o fluido cósmico, então tudo é plasmado. E aí ele escreve, ele dá notícias, ele psicografa com a própria visão, com a visão que ele tem. Não estamos dizendo que é mentira, não, mas é a visão que ele tem, que nem sempre é aquilo que é de fato, não é? Porque as regiões mais próximas da Terra, que ficam mais próximas à atmosfera, que recebem os espíritos recém-desencarnados da Terra e de planos de provação e expiação, são instituições espirituais que são muito chegadas ainda à materialidade, né? Então, lá, nessas regiões são plasmadas muitas coisas que nós temos aqui, né? São plasmados animais, muitas coisas que temos aqui, mas isso não corresponde à realidade de fato do mundo espiritual, da dimensão dos espíritos, em toda a sua extensão e beleza e amplitude, não é? Então, conhecer mesmo espiritismo é através de Kardec, das obras da codificação. Mas a gente pode ler de tudo e vamos filtrar dentro, né, daquilo que esses espíritos que foram preparados para essa tarefa nos disseram. E a gente vai vendo que isso não está sendo assim contrariado pelas descobertas científicas, pelo contrário. Então, quando existe algo que faz alguma que mostra alguma coisa diferente, e a gente volta na obra de Kardec para fazer uma pesquisa, a gente vê que a interpretação errada foi nossa.
não é? Quantas vezes a gente fala aqui, Newton, quando estava fazendo colocando, digamos que estivesse, quando estava codificando a sua teoria, a teoria que ele descobriu, a teoria que ele viu, a lei da gravidade, quando ele estava fazendo isso, ele às vezes encontrava alguns erros e ele não conseguia entender muito bem aquilo ali. E ficava achando que alguma coisa, que tinha algo no universo que poderia não estar certo. Depois, ele observando melhor, ele viu que eram os próprios cálculos que não estavam certos. Né? Com Einstein aconteceu isso também. Com a própria expansão do universo, que ele acabou acertando com o erro dele. Ele achava que ele estava errado, porque para ele o universo era estático e os cálculos o levavam a um universo que se expandia, então ele achava que ele estava errado. Ou que havia alguma coisa com o universo. Aliás, ele achava que tinha algo estranho. Depois ele chegou à conclusão que o erro era dele mesmo. Né? Não era o que ele estava pensando. Né? Então a gente fica imaginando assim, quando às vezes chega uma descoberta científica, mas isso aí eu aprendi no Espiritismo, não é assim não. Então vamos rever a obra da codificação, entender melhor aquilo ali, porque às vezes uma palavra muda muita coisa, uma vírgula muda, né? Muda totalmente, imaginemos às vezes palavras colocadas antes ou depois daquela que ela se refere, que também faz mudanças assim fantásticas. Então, nós estamos aqui realmente para estudar o Espiritismo dentro da obra de Kardec. E aqui a gente prima por isso, né? Nós fazemos questão dessa pureza desse trabalho para que as pessoas possam aprender Espiritismo, possam entender Espiritismo. Né? E depois, não tem problema, ler-se qualquer obra que vai perfeitamente entender e saber filtrar aquilo que já compreendeu dentro da obra de Kardec. Então, nós estamos entrando hoje nas diferentes ordens de espíritos. Esse estudo das diferentes ordens de espíritos não é tão agradável assim como falar sobre reencarnação, sobre a pluralidade dos mundos e muitas outras coisas. É às vezes um pouquinho cansativo, mas é importante, muito importante, para conhecermos a ordem dos espíritos com a qual nós nos relacionamos, encarnados, quando somos influenciados e obsidiados por eles. Às vezes uma pessoa chega aqui na casa e fala assim, eu estou sentindo que tem alguma coisa dentro da minha casa, que tem alguma entidade, algum espírito, mas aí eu não sei se é bom, eu não sei se é ruim. Como é que eu posso saber? Pelas características que ele apresenta, pela sintonia que ele está apresentando ali conosco, né? Pelo que eles nos inspiram no que se refere ao medo, à insegurança, a conflitos familiares, né? Os pensamentos que eles podem nos inspirar. Então é através disso que a gente consegue saber a ordem, o tipo, a característica, né? Um pouco assim do aperfeiçoamento ou não daquele espírito que se encontra ali ao nosso lado, muitas vezes dentro da nossa casa. A Terra, ela é plano de provação e expiação, a gente sempre fala isso aqui, a gente sempre lembra que ela é a segunda na ordem da evolução dos mundos. Antes da Terra, tem os planos primitivos, aqueles planos que praticamente recebem os espíritos recém-criados, ainda muito ignorantes, criados pelo Criador nas suas primeiras encarnações, quase sempre. Por que a gente deixa esse quase? Porque afirmar coisas é muito difícil, é muito complicado, não existem regras, né? Então afirmar as coisas, não é assim, é assado, não, né? A gente sempre conta com aquela ideia que
Deus é que comanda tudo. Se ele achar por bem colocar espíritos que já estão mais aperfeiçoados no mundo primitivo, ele vai colocar, vice-versa. Como aqui também nós podemos receber no nosso plano, que é o segundo de provação e expiação, espíritos recém-criados. Podemos receber? Podemos. Temos sociedade para isso? Temos. A Terra tem uma variedade evolutiva inimaginável. Nós temos espíritos encarnados na Terra que correspondem à classe mais inferior que tem de espíritos, como também temos espíritos bons encarnados na Terra. Há uma variedade muito grande. Ela, por ser um planeta de provação e expiação, o que quer dizer isso, né? Quer dizer que o espírito que está provando e expiando, ele já passou por tantas encarnações em mundos primitivos ou até mesmo nos de expiação, o que é pouco provável, porque quando o espírito é simples e ignorante, ele é criado, né? Ele é recém-criado, ele ainda não errou para ter que expiar. Ele ainda não tem conhecimento para ter que provar. Então, normalmente, eles não são enviados para mundos de provações e expiações quando eles são recém-criados. Porque ele ainda não errou, ele vai expiar o quê? Ele ainda não conhece, ele vai provar o quê? Nada. Então, eles passam por mundos primitivos que onde, né, vai ser oferecida a eles a oportunidade do desenvolvimento da inteligência e também da parte afetiva da sua moralidade pelas escolhas simples que ele vai fazendo a partir do momento que ele vai conhecendo. Para isso, ele tem a ajuda de espíritos bons, espíritos que já saíram da ordem da inferioridade. Podem estar começando naquela ordem, mas não são mais espíritos muito inferiores, para que possam ajudar essas almas recém-criadas, auxiliá-las. São os anjos da guarda, cada um tem o seu, né? São os espíritos que nos protegem, é trabalho deles fazer isso. Então, nesses planos primitivos, essas almas vão sendo assistidas pelos seus tutores, vão fazendo as escolhas, vão aprendendo, vão sofrendo privações para poder aprender, para desenvolver a inteligência, e são muito guiados ainda pelos instintos. Por isso que não há muita razão colocar essas almas em planos de provação e expiação. Porque o espírito que nasce nesses planos, ele já teve várias outras experiências em que ele fez escolhas ruins. Aí ele se comprometeu com a vida, com Deus, com o universo. Então ele vai ter que resgatar esse passado dele delituoso. Mas se ele está tendo que resgatar, é porque ele escolheu. Se ele escolheu, porque ele já podia escolher, não fez uma boa escolha. Então, raramente isso acontece em planos primitivos. Normalmente, essas almas, quando estão nesse patamar evolutivo, elas já estão sendo encaminhadas para planos de provação e expiação. A provação, que é diferente da expiação, porque a provação é uma prova para o espírito que aprendeu muito na erraticidade, que é aquele período de uma encarnação a outra. Ele fica na dimensão dos espíritos, fazendo um balanço da vida que levou, vê os erros que cometeu. Aí ele vai fazer um balanço, ele vê e ele começa a preparar as suas escolhas, começa a entender que ele tem que se reajustar com a vida, com Deus, com tudo que ele fez de errado. Aí esses espíritos vão reencarnar e vão muitas vezes fazer esse reajuste, ou aqueles que já fizeram o seu resgate até ali, até o ponto
até aquele ponto evolutivo, mas aprenderam muitas coisas na dimensão espiritual, nesse período da erraticidade, então eles têm que botar a necessidade que eles provem que já estão realmente melhores, que já compreenderam as coisas. Aí eles renascem, não mais para resgatar um passado que eles já o fizeram, mas eles vão renascer para provar que estão mais sábios, mais evoluídos. Então é aquele espírito que não vem para expiar, vem para provar apenas. Toda expiação é uma prova, porque é difícil, mas nem toda prova é uma expiação. A prova só é uma expiação quando o espírito está fazendo o seu resgate com resignação, com compreensão do seu sofrimento. Aí ele está provando também que já está melhor. Aí as duas coisas se unem, mas nem sempre a prova é uma expiação. Então a Terra, ela por causa disso, por causa de ser de provação e expiação, ela tem uma variedade muito grande de níveis evolutivos das almas que aqui reencarnam. Muito grande. E é essa variedade que Kardec descreve, aborda nesse capítulo 6 aqui, a escala espírita, para dar a conhecer a personalidade, ou personalidade não, porque aí personalidade é ligado à encarnação, né? A personalidade, ela acaba se esvaindo, né, junto lá com o corpo, porque ela é, quando a alma está encarnada, a persona, né, ela está desenvolvendo ali o seu caráter. Então, não vamos usar a palavra personalidade, sim caráter. Então, Kardec dá a conhecer o caráter dessas variantes de espíritos que reencarnam aqui nos planos de provação e expiação. Ah, mas o espírito malévolo tem caráter? Tem, só não é bom. Então, não é justo falar que alguém não tem caráter. Ele tem caráter. Caráter é característica. Né? Então, todo mundo tem. Agora, pode não ser boa. Não é? Não ser boa. Ele não tem um bom caráter. Aí sim, nós podemos dizer que ele não tem um bom caráter. Mas caráter ele tem. Então, Kardec dá a conhecer para nós o caráter desses espíritos que formam essas classes, para que a gente possa identificar com quem a gente se relaciona. E vejamos que nós vamos identificar com os encarnados também. Porque esse caráter não é apenas do desencarnado. Esse caráter é do espírito. Encarnado ou desencarnado, ele carrega esse caráter que ele tem. Ele vai desenvolvendo, ele vai melhorando, né? A cada período que ele progride, ele desenvolve, ele melhora o seu caráter. Então é isso que nós vamos aprender aqui nessa escala espírita. Trouxemos nosso painel jurássico. Eu até fiz alguns ajustezinhos que eles estavam manchadinhos. Quando eu acabei de fazer a primeira, que era mais prejudicada, aquela safadinha de 4 patas que eu tenho, alvoroçada, brincando com a bola, pulou em cima da folha. Quase que ela inutilizou a folha. Mas deu. Deu para a gente arrumar e trazer, para a gente analisar isso aqui, vendo, né? Porque é sempre bom observar o que está escritinho aí. Vou pegar aqui o que Valzali chama de arma, né? Então vamos lá. As diferentes ordens dos espíritos que estão relacionadas aí em O Livro dos Espíritos foi algo que Kardec relacionou com a ajuda dos espíritos, mas nada absoluto, não é? Tem muitos e muitos, mas por essas aqui
nós podemos fazer muito bem a avaliação dos espíritos com os quais convivemos, encarnados e desencarnados. Segundo o grau, é a 96, ó. Segundo o grau de perfeição a que tenham chegado, os espíritos classificam-se em diferentes ordens, considerando, então, os caracteres gerais, né? Eles são várias ordens. Considerando os caracteres gerais, eles dividem-se em espíritos puros, que são os perfeitos, dos quais estamos ainda bem longe. Quando a gente fala assim, porque a gente se acha bonzinho. A gente se acha. Mas por aqui nós vamos ver que de bonzinho a gente não tem nada. A gente não tem nada. A gente tem a esperança, que é certa, de chegar. A gente tem a vontade de acertar. Mas as características de um bom espírito, eu estou dizendo por mim, tá? Não por vocês. Eu não tenho. Então, olha só. Espíritos puros, que são os perfeitos. Espíritos bons, que desejam o bem. E espíritos imperfeitos, que desejam o mal. Por aqui, a gente tem uma tendência logo se achar aqui, né? Mas será que a gente deseja o bem mesmo? Será? Será que em todas as situações a gente deseja o bem? Vou citar uma só, que não só eu já fiz, como eu acho que outras pessoas também já podem ter tido um pensamento desse. Quando a gente vê um crime hediondo, uma coisa pavorosa, corre às vezes no nosso pensamento. Eu peço 1 milhão de perdões. Eu peço perdão a Deus, ao universo, a tudo depois que eu penso uma coisa dessa, mas na hora passa na minha cabeça. Devia fazer o mesmo com ele. Aquilo me dá um mal-estar depois que eu falo isso. Olha o meu pensamento. Eu sou boa? Não sou. Se eu estou desejando que faça o mesmo com a criatura boa, eu não sou. Né? Eu não estou ali desejando o bem para ele. Ué, mas vai desejar bem para uma criatura dessa? Ora, quando Deus disse amai o próximo como a si mesmo, ele não disse que era só o próximo bonzinho, não. Que era só o próximo que não nos fizesse nada. Não. Ele, quando resumiu os 10 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ao próximo é o próximo. É aquele próximo, é aquele que convive, é aquele que mata, é aquele que estupra, é aquele que violenta, é aquele que ama, é aquele que é nosso amigo. É o próximo. É o próximo. Então, ele não fez essa distinção. Então, quando a gente deseja isso para aquela criatura que naquele momento nos revolta, bonzinho a gente não está sendo, desejando o bem para ele também, a gente não está. Né? Então, são pequenas coisas. Pois é, tomara que ele pague. É menos pior, né? Porque pagar ele vai mesmo. Então, como a gente sabe que ele vai mesmo, né? Mas, ó, quando a gente fala assim, tomara que ele pague, a gente está naquela até de duvidar de Deus, né? Porque a gente não, quando a gente está naquele tomara, é porque a gente não tem muita certeza, né? A gente fala assim, tomara que tudo dê certo. A gente não tem certeza que vai dar quando a gente usa essa expressão. Então, a gente está achando até que Deus ainda pode titubear aí e não dar a ele o castigo que ele merece. Mas não vamos ficar com isso a gente não pode se iludir, porque ninguém escapa. Ninguém escapa de corresponder às expectativas do bem por causa da própria consciência. Não é Deus que vai estar lá com o dedinho escado para a gente, mas é a consciência que vai nos cobrar. Então, a gente não escapa, né, de pagar tudo aquilo que a gente tem que pagar. Então, aqui, os espíritos imperfeitos desejam o mal. Pode ser que a gente não deseje o mal assim, né? Porque como a gente vai ver nessa escala aqui, nessa ordem aqui, tem muitos. Então, nesse momento, a gente está desejando o mal. Nesse momento, a gente está. Então, a gente ainda, na Terra, na maioria dos espíritos encarnados aqui, eles se encontram aqui. Agora, claro que Deus me livre, né? Deus nos livre de conviver só com o mal, né?
porque senão como aprenderíamos o bem? Então, claro que nós temos que ter aí exemplos, né, de virtudes para que a gente possa aprender. Bem, a classificação dos espíritos funda-se no grau de desenvolvimento que eles possuem, nas qualidades por eles adquiridas e nas imperfeições de que ainda não se livraram. Então é nisso, é daí que as classes se divergem. Não é através disso aí que foram feitas pelos espíritos, e Kardec codificou as divisões, né, dos espíritos. Então diz respeito ao desenvolvimento que cada um tem, as qualidades que cada um já tenha adquirido e as imperfeições que ainda nós não nos livramos, e quantas são, né? Nós gostaríamos com certeza que fosse bem menos. Esta classificação, ela não tem nada de absoluto, né? Como não existe nada de absoluto aí na nossa vida, né? No nosso dia, é muito pesado isso, né? Igual quando a gente fala assim, para sempre. Para sempre é muito tempo, né? Quem somos nós para falar para sempre? Porque nós somos imortais, né? Na verdade, o professor Mário Cortella, ele diz que ele tem ele é uma inteligência, e eu adoro. É aquele que fez aquela análise das galáxias, lembra? E diz que nós somos muito pequenininhos ainda, né? Ele disse que nós somos mortais. Que imortais são todos os outros seres. O animal é imortal, a planta é imortal. Ele diz que nós somos mortais. Mas é preciso compreender quando ele fala isso. Ele quer se referir que nós somos os únicos seres da criação que sabemos que vamos morrer. E isso é verdade. A planta não sabe que ela vai morrer. O animal não sabe que ele vai morrer. Ele vive por instinto, tentando salvar a sua vida, procurando o alimento, procurando no matinho ali o remédio que ele está precisando. Mas ele não sabe que vai morrer. Nós sabemos, nós temos consciência disso, nós temos conhecimento disso. O animal, ele só tem conhecimento que vive quando ele está no corpo. Fora do corpo, quando morre, aquela alma rude, ela está individualizada, mas ela não tem o conhecimento que ela viveu nesta ou naquela casa. Ela não sabe que vai morrer. Um animal não sabe que vai morrer. Mas nós sabemos. Então, nesse sentido, ele diz que nós somos os únicos seres da criação que somos mortais. Porque sabemos que vamos morrer, materialmente falando. Né? Os outros não sabem. Mas, de uma outra visão, de um outro ponto de vista, nós somos imortais. Por quê? Só o corpo que ocupamos vai morrer. A alma sobrevive e continua a sua jornada por todo o universo. Até quando? Né? Aí já foge a nossa compreensão. Né? Porque nós nunca vamos chegar à perfeição absoluta e sempre relativa. Então, sempre relativa ao mundo em que nós estivermos vivendo, seja ele qual for, né? Então, nós somos espíritos que não vamos, né, perder nenhuma oportunidade de aprendizado, não vamos ser privados de nenhuma responsabilidade, de nenhuma oportunidade de progresso, e assim vai. Então, nós somos sempre medidos por esse grau de aperfeiçoamento, de compreensão, de conhecimento que a gente já tenha conseguido alcançar. Então, não há nada de absoluto por isso, não é? Nenhuma categoria apresenta caráter bem definido, a não ser no conjunto. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante, porque não tem uma pessoa que seja totalmente má, não tem uma pessoa que seja totalmente boa. Ela apresenta no conjunto, não é, uma característica de bondade.
mas ela pode ter momentos em que ela não vai ser tão boazinha assim. Né? Então, por isso que diz aqui assim, né? Nenhuma categoria apresenta caráter bem definido, a não ser no seu conjunto. Os espíritos se associam pelos seus pensamentos, pela sintonia em que eles se encontram. Então, naquele grupo, não é? Digamos assim, quando a gente vê um grupo conversando sobre uma descoberta científica, quem se interessa, quem gosta, se aproxima, quem estuda muito, está lá, né, fazendo a exposição da sua ideia. Então, nem todos naquele grupo ali são sábios, são físicos, conhecem tudo a respeito do assunto que está sendo tratado. Outros querem aprender, outros têm simpatia pelo tema. Então, não há uma coisa, não podemos dizer que daquele grupo todos sejam físicos. Não. Assim como não podemos dizer que no grupo dos bons espíritos, no grupo de determinado, todos sejam assim. Existem aquelas classes que variam dentro dos próprios grupos. Por isso que é muito mais do que isso que a gente está vendo aqui. Mas isso aqui já dá uma ideia legal. Uma ideia bem acertada dessas características. Os espíritos se dividem em 3 ordens. A ordem dos imperfeitos, a ordem dos bons e a ordem dos puros. Dentro dessas 3 ordens, nós vamos ter várias classes. Dentro da ordem dos espíritos imperfeitos, nós temos a classe dos impuros, dos levianos, dos pseudo-sábios, dos neutros, dos batedores e perturbadores, sempre lembrando que não se fecha numa categoria, porque aqui dentro desta ordem dos imperfeitos, isso aqui se mistura muito. Esse aqui não vai se misturar totalmente com esse, que ele já está um pouquinho além, embora bom ele não seja. Então fica aquela mescla, né? Como a gente viu ali, que não podemos fechar totalmente uma ordem. Dizer, não, esse aqui é só espírito leviano. Não, ele pode ser um espírito leviano, mas ele pode conhecer alguma coisinha, já está quase chegando na ordem dos pseudo-sábios. Ele pode ser um espírito impuro e está lá na ordem dos batedores e perturbadores, que o espírito impuro faz isso. Né? Então, não vamos fechar isso, mas saber que dentro da ordem dos imperfeitos, nós temos esses aqui. Dentro da ordem dos bons, nós temos esses aqui, ó. Benévolos, sábios, prudentes e superiores. Também não vamos fechar nenhuma, porque nós podemos ter espíritos benévolos com alguma sabedoria ou com muita sabedoria, podemos ter espíritos superiores e também carregarem a característica da prudência, o que normalmente acontece, né? Então, são espíritos que estão dentro da ordem dos bons. E dos puros, só tem uma, que são os espíritos perfeitos. Esse daí, né? Que a gente se acha às vezes, sabia? A gente critica. Eu falo mais por mim, né? Porque eu conheço mais um pouquinho daquilo que eu penso, convivo comigo. Tem hora que eu acho que eu estou fazendo uma coisa que está realmente tão boa, e o outro não está. Né? Aí eu falo, não, mas isso aqui está perfeitinho, que lá não está, não. Que perfeito, coisa nenhuma. Né? Não está, não existe, nós não fazemos coisas assim. Né? Nós ainda não estamos nessa ordem. Mas, infelizmente, a gente acaba, por causa do nosso orgulho, da nossa vaidade, se achando mesmo. Né? E, às vezes, a gente fala assim, se acha o último biscoito do pacote. Olha, o último biscoito do pacote deve estar horroroso. Deve estar quebrado, mole, esfarelado, velho. Então, quem se acha o último biscoito do pacote, pode crer que ninguém vai disputar, não. Porque não deve estar muito bom, não.
entende da fome, é verdade. Agora, nós vamos ver as características gerais dos espíritos imperfeitos, que são aqueles, né? Aqui, ó. Características gerais de todos esses aqui, ó. Essas características pertencem a todos eles, aos impuros, aos levianos, aos pseudo-sábios, todos eles. Né? É a característica geral. Todos têm. Todos ali têm. Predominância da matéria sobre o espírito. Aqui o que a gente já pode fazer, porque a reflexão não é importante? O autoconhecimento não é importante? Para a gente conhecer os erros para poder acertar? Então aqui nós já podemos fazer a reflexão. O que é reflexão? É flexionar, de novo, é para dentro. Então nós vamos pensar em como nós somos, né? Vamos refletir, vamos pensar a respeito daquilo que a gente faz, do que a gente sente, não é? De como a gente é, sem preconceito, né? Que a gente tem que fazer isso. Então aqui, por essas características gerais, né, dos espíritos imperfeitos, a gente já vai começando a verificar em qual dessas ordens nós nos encontramos. Aqui não são as classes, essas características é da ordem dos imperfeitos. Pertence a todos eles ali, né? Então é geral, característica geral. Então vamos ver. Predominância da matéria sobre o espírito. Dar mais valor à matéria do que ao espírito. Dar mais valor às coisas do mundo do que às coisas que, na verdade, nós vamos levar desse mundo, que não são coisas, né? Porque ninguém leva coisa nenhuma daqui. O que nós levamos daqui são as nossas realizações, o nosso aperfeiçoamento, a nossa evolução, o bem que fizemos, o mal que fizemos, né? Essas coisas. Propensão ao mal. Será que nós podemos afirmar que nós não vamos fazer mal a ninguém? Alguém acha que pode afirmar isso? Que nunca nós vamos fazer nenhum mal a ninguém? Cada um que faça a sua própria reflexão. Acho muito difícil, porque como espíritos imperfeitos, nós temos propensão ao mal. Porque nós ainda temos as inferioridades enraizadas em nós. E quando temos essas inferioridades, elas podem nos levar a fazer um mal a alguém, embora não seja a nossa intenção, mas por ter a inferioridade ainda enraizada no egoísmo, no orgulho, na vaidade, a gente acaba tendo ainda, né, a propensão ao mal. Ignorância. Não sabemos tudo, né? Orgulho. Podemos até não ter um orgulho assim tão exacerbado, mas dizer que não temos nenhum, eu acho que é tapar sol com peneira, né? Eu acho que é não querer se ver, é não querer se sentir, é não querer se analisar, porque no fundo a gente acaba tendo, né? É porque a gente às vezes não sabe que aquilo é orgulho. Eu acho que é mais isso. A gente não consegue achar que aquilo seja um orgulho. É por isso que eu acho que a gente deve ter amigos, né? Ter amigos de verdade. Porque o amigo, o outro pode até ficar chateado, mas se ele gosta mesmo, ele vai chegar e vai falar: fulano, isso é uma atitude orgulhosa que você está tendo. Fulano, isso é uma atitude egoísta. Pensa. Porque aquele amigo que convém a ele manter a amizade por alguma razão, ele não está nem aí, ele vai falar que está tudo certo. Já o inimigo vai dizer que está tudo errado, né? Que a pessoa é aquilo que ela nem é. Então, um amigo de verdade é bom. Que seja umzinho só, mas é bom ter. Porque ele vai chegar e vai falar. Vai falar: ah, fulana, eu gosto de você pra caramba, mas olha só, isso aí você está dando uma demonstração de uma inferioridade aí. Né? O pior é que aí o outro se melindra. Bom, melindrou, bonzinho ele já não é.
ficou com raiva do amigo que falou isso, ele também já está demonstrando uma inferioridade enorme com isso, né? Porque mais orgulho ainda ele está mostrando e não consegue enxergar, não consegue ver. Né? O pior cego é aquele que não quer ver as coisas, né? E a gente não consegue se livrar dessas coisas enquanto a gente acha que não tem, né? Como é que a gente vai tirar algo que a gente acha que não tem? Não é isso? Egoísmo e todas as paixões consequentes deles dois. O egoísmo e todas as paixões consequentes disso aí. O orgulho e o egoísmo são os pais de todas as outras inferioridades. Né? A pessoa que é egoísta, ela não consegue ser solidária, ela não consegue ter compaixão, ela não consegue fazer o bem que ela deve fazer ao próximo, porque ela é egoísta, ela quer só para ela. Então, se a gente analisar, o egoísmo é uma coisa terrível. Terrível, porque ele nos impede de fazer muita coisa boa. E nós somos capazes de fazer muita coisa boa. Porque nós temos a essência do bem. Nós temos muito mais tendência para o bem do que para o mal. Porque o mal é totalmente subjetivo. O mal é abstrato. Ele não foi criado por Deus. Nós não temos a essência dele, não temos. Nós somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Ele foi desenvolvido em cada um o mal pela péssima escolha que o espírito faz, pelas escolhas erradas. Mas nós não temos a essência dele. Tanto que quando nós analisamos as nossas ações, a gente percebe que não foi muito bom ter feito aquilo que não deveríamos ter feito. Porque nós temos a essência do bem. O mal, nós não temos a essência dele. Para que nós tivéssemos a essência dele, ele teria que ter sido criado. E quem criaria o mal? Uma força tão poderosa quanto a do bem. Aí Deus não seria quem ele é. Ou o que, melhor dizendo, ele é. Né? Então, claro que o mal não existe de fato. Ele existe quando nós damos oportunidades para que ele exista. E as pessoas egoístas e orgulhosas dão. Quando nós estamos sendo egoístas, nós estamos dando oportunidade para o mal. Fazemos coisas das quais vamos nos arrepender muito, muito mesmo. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Quer dizer, esses espíritos sabem da existência de Deus, têm certeza até disso. O próprio ateu, que fala que não acredita, se ele for uma pessoa que estuda, que é inteligente, porque muita gente fala, eu não gosto disso, eu não acredito nisso, mas não tem nenhum argumento para colocar. Não tem nem sequer condições de dizer o que ele pensa a respeito daquilo ali. Não tem. Então só diz que não quer, que não gosta, que não acredita, né? Mas não tem argumentos. Então, quando a gente entra nessa questão sobre Deus, ele fala, eu não acredito em Deus, ele não tem argumentos, ele não tem nada que ele possa dizer. Deus não existe por causa disso, disso e disso. Não é? Então, nós não compreendemos Deus, mas nós vemos os seus sinais, né? Vemos os seus efeitos que não podem ter sido produzidos por causas que nós conhecemos. Nesse caso, aí já põe uma questão, um ponto de interrogação enorme para aqueles que acham que ele não existe. Então, não tem como afirmar. É mais fácil afirmar que ele existe do que ele não existe. Porque que ele existe, os efeitos estão aí. E que ele não existe? Né? Como vamos afirmar que ele não existe? Né? Se os efeitos dessa inteligência suprema são visíveis para cada um de nós. Né? Então, nós não compreendemos, tanto que muitas vezes nos achamos injustiçados por aquilo que acontece conosco.
A gente diz que não merecia, que Deus não gosta da gente. Aí começa aquele julgamento. Tá vendo? Olha fulano o que faz. Não acontece nada de mal com ele. Olha o nosso comentário. Olha o nosso pensamento. Ainda queremos nos achar bonzinhos, né? Achando que se a gente pudesse, a gente poria toda a nossa desgraça em cima daquela outra criatura, né? No fundo é que a gente não se analisa. A gente não se analisa e não pensa nas coisas que a gente faz. Então a gente não compreende Deus. A gente não compreende como é que uma criança tão pequena, que nunca fez mal a ninguém, pode contrair uma doença tão terrível. Não é? A gente não compreende os desígnios de Deus. A gente costuma até dizer que ele escreve certo por linhas tortas. Eu ainda acho que ele escreve certo por linhas bem certas. A gente é que acha que a linha está torta, porque a gente não tem visão para ver que ela não está torta. Não é? Então, não é assim. Então, a gente não compreende. Então, isso já mostra uma imperfeição, né, muito grande. Podem aliar à inteligência a maldade que carregam. Isso aqui é o bicho. Isso aqui, 1000 vezes ser ignorante. Porque fazer o mal com conhecimento de causa, aí é triste. Por isso que muita gente não quer nem saber dessas coisas. Não quer nem conhecer espiritismo. Aí às vezes fala, Deus me livre, eu não quero me comprometer não. Eu digo, criatura, você está gostando então de fazer o que você está fazendo, né? Tá muito bom. Agora, não pensa você que você vai ser isentada das consequências só porque você não sabe, não. Porque entra nessa avaliação aí, e não é de Deus, é da sua própria consciência, por que você não sabe? Porque não quis saber. E quando a gente não quer saber, nós já estamos nos comprometendo. Nós estamos nos encostando, né, na nossa ignorância e culpando a nossa ignorância das coisas erradas que fazemos. Mas estamos ignorantes daquele assunto porque queremos estar. Então o comprometimento já está lá. Aí vem aquela, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, não tem jeito. Então é melhor a gente se instruir, não é? Então, associar a inteligência que nós temos, a maldade que carregamos, o negócio fica muito feio. Porque quanto mais inteligentes nós somos, mais capacidade de fazer o mal a gente tem. Muito mais, não é? Quem é inteligente, quem sabe manipular certas coisas, quem sabe fazer as coisas e usa aquilo ali para o mal. Lembra da historinha do monge, né? Que eu contei aqui há um tempo atrás? Que o monge falou que aprendeu tanto com aquele ladrão, porque ele tinha uma fé tão grande, que quando ele saía de casa, ele pedia a Deus para ajudá-lo a fazer bons assaltos, para que ele pudesse roubar bastante coisa. Ele tinha tanta fé que ele falou para o monge que ele hospedou naquele dia, ele falou assim, olha, eu tenho fé em Deus que hoje vai ser uma boa noite e que eu vou conseguir roubar muita coisa. E o senhor aqui, então, o senhor pode pedir a Deus para isso realmente acontecer, porque aí mais força eu vou ter. Então, mas eu tenho fé, e eu tenho fé e eu sempre consigo. Aí depois que ele saiu, o monge falou, se eu tivesse a terça parte daquela fé, eu já tinha feito um trabalho muito melhor do que eu tenho feito. E ele, se usasse aquela fé para outra coisa, para uma boa coisa, ele também estaria muito melhor. Né? Então, nós precisamos associar nosso desejo, nosso poder. A gente tem muito poder. Nós não conhecemos nem um pouquinho da nossa capacidade de conseguir, de auxiliar, de ajudar, muita coisa a gente tem, né? Mas a gente não sabe. Qualquer que seja o seu desenvolvimento intelectual, revela ideias pouco elevadas
e sentimentos desprezíveis. O espírito que está nessa ordem aí da imperfeição, ele pode até ter muito conhecimento, mas ele não revela isso na sua atitude, ele não revela isso no que ele fala, né, no que ele ensina. Ele carrega um desenvolvimento bom. Não é? Qualquer que seja o seu grau de desenvolvimento intelectual, não importa que ele seja um universitário, acadêmico, seja lá o que for, doutor nisso ou naquilo, mestre nisso ou naquilo, não importa. Se ele estiver na ordem dos espíritos imperfeitos, ele vai revelar ideias pouco elevadas e sentimentos desprezíveis. Quem nunca teve uma situação de fazer esse tipo de julgamento? Porque a gente não devia fazer nenhum, porque a gente não tem capacidade de julgar, mas nós fazemos todos, né? A gente faz julgamento de tudo, porque a gente não entendeu, que a gente não consegue ainda, né, ficar sem julgar as pessoas. A gente só não julga a gente mesmo, mas os outros a gente adora fazer isso. Mas quantas vezes a gente já não falou assim: olha, não parece que fulano é tão estudado, não parece que fulano é tão inteligente, só fala besteira, só faz o que não deve, né? Quantas vezes a gente já não teve em situações de ter falado ou ter ouvido alguém se referir assim? Aí quando comete uma atitude indigna, um ato hediondo, a pessoa fala assim, o outro às vezes que está: nossa, mas fulano não podia fazer isso. Fulano está tendo um ato desprezível demais para o tamanho da inteligência e da sabedoria acadêmica que tem, né, que possui. E, no entanto, mas a gente já viu que desenvolvimento intelectual separado do desenvolvimento moral é mais nocivo. Uma pessoa que tem poucos conhecimentos, porque ela não teve realmente condição de aprender, ela não teve oportunidade de aprender, embora ela quisesse, ela não teve oportunidade, então ela é muito ignorante em determinados assuntos. Às vezes ela é tão sábia para nos dar um conselho, uma opinião, para fazer uma avaliação, ela é tão justa na avaliação que faz, porque ela tem moralidade. A moralidade, ela nos dá um poder muito grande. Não precisa ser sábio nem inteligente para conhecer o bem, para fazer o bem. Tanto que Jesus, quando estava lá naquele diálogo com Nicodemos, Jesus falou isso para Nicodemos. Quando Nicodemos perguntou a ele, já que ele tinha que nascer de novo para ver o reino do céu, se ele tinha que entrar de novo na barriga da mãe. Aí Jesus, surpreso com aquilo, falou: mas és doutor em lei e não entendes essas coisas? Porque os discípulos eram ignorantes, muito ignorantes das coisas, não sabiam, não eram letrados, não pertenciam ao sinédrio. E, no entanto, né, eles conheciam perfeitamente o que era nascer de novo, né, o que era vivenciar o evangelho, ser bom. Eles sabiam disso. Então, é nesse sentido que a gente vê que a inferioridade humana, ela está ligada à falta de moralidade e não à falta do desenvolvimento intelectual. Até porque aquela alma que hoje aparece muito inteligente, pouco moralizada, ela vai ter que desenvolver seu aspecto moral, porque senão vai renascer em plano inferior para carregar sua inteligência para esse plano, para ajudar na civilização que está começando, que foi o que aconteceu com a Terra, no início, lá na Pedra Polida, não é? Lá atrás. Então, é o que aconteceu. Por isso é que há uma necessidade que a gente tenha, pelo menos, né, não andam juntos, mas pelo menos próximo, bem próximo, o desenvolvimento moral e o desenvolvimento intelectual. Por ali, né, voltando aqui,
por essas características aqui dos espíritos imperfeitos, a gente começa a questionar, será que eu estou na ordem dos imperfeitos ou dos bons? Por aqui já dá para sentir. Quando souber a característica dos bons, aí a gente tem certeza. Aqui a gente acha. Aqui a gente acha. Depois, quando chegar na característica dos bons, a gente vai ter certeza de qual classe nós nos encontramos, né? Mas isso aqui, gente, não é motivo para a gente ficar triste, não. Todo mundo passa por isso. Os espíritos são criados simples e ignorantes. Não é para ninguém se achar inferior, pior, horrível. Não, de jeito nenhum. É só para se encontrar e ver onde está, para poder escalar. Não é? Quando o alpinista está lá fazendo a sua escalada, quando ele está lá no pé da montanha, ele vai subindo, ele vai criando condições para ele subir, ele olha em volta, ele vê quanto que ele já subiu, ele vê o tanto que ele tem que subir. Ele não tem vergonha porque os outros já estão lá em cima, não. Ele sabe que ele vai chegar lá, ele vai. Ele está se esforçando, ele vai chegar lá. Então, ele tem orgulho dele, de compreender que ele está longe, mas ele vai chegar. Ele tem orgulho do esforço que ele faz. Esse é o mau orgulho. Esse não é aquele ruim, não. Então, vamos ver aqui só mais essa folhinha, que a gente tem a folhinha para analisar, né? Nem sei quantas, mas tem uma porção. Aí a gente termina as características gerais, porque aqui já entra a característica, mas ainda tem características gerais, mas vamos ver aqui. Seus conhecimentos sobre o plano espiritual são limitados. Espíritos imperfeitos conhecem nada do mundo espiritual, é muito limitado. É por isso que quando desencarna, não precisa ser mal, não é mal. Ali dentro dos imperfeitos a gente tem espíritos em situação mediana, que depois a gente vai ver que é ali que a gente se encaixa. Então, quando desencarna, que vai para a dimensão dos espíritos, escreve, psicografa, mas não sabe nada do mundo espiritual ainda. Não sabe nada do plano espiritual, são limitados os seus conhecimentos. Aí dão a conhecer ao mundo material um monte de coisa que não é verdadeira. Ele não está mentindo, ele apenas está vendo o que ele pode ver, o que ele pode alcançar, que é quase nada perto do que é. São inspiradores de maus pensamentos. Eles são mesmo inspiradores de maus pensamentos. Adoram brincar com a gente. Se a gente tem medo de alguma coisa, é igual criança. Né? Quando uma criança descobre que o colega tem medo de alguma coisa, tem medo de aranha, de lagartixa, seja lá o que for, ela arruma uma e joga em cima dele. Né? Não precisa ser criança, nunca eu já vi adulto fazer isso, quase matar o outro coração. E acontece. Né? Então, os espíritos imperfeitos, eles gostam de brincar com brincadeiras infelizes, bobas. Né? Uma pessoa que tem fobia de alguma coisa, ela pode morrer de um ataque na hora se alguém jogar aquele troço em cima dela, que ela tem medo. É perigoso essas coisas, não se pode brincar assim não, né? São inspiradores de maus pensamentos, principalmente quando nós estamos aterrorizados com alguma coisa. Medo de morrer, todo mundo, né? A maioria tem medo de morrer. Aí se fica doente, esses espíritos imperfeitos ficam, dependendo da fragilidade do momento que a pessoa está passando, eles ficam insuflando, né, que a pessoa vai morrer. Aí, na hora da emancipação pelo sono, que a pessoa fica o espírito fica de igual para igual com o desencarnado, aí ele fica insuflando ali que ele vai morrer. Aí cria um cenário qualquer e a pessoa acorda falando assim, olha, eu acho que eu vou morrer mesmo, porque eu sonhei que eu vou morrer. E eles morrem de rir com isso. Não acreditem em nada de pensamentos insuflados que seja ruim. Não acreditem nisso. Os espíritos bons não fazem isso.
Espírito bom não aterroriza ninguém. Mesmo que a gente esteja para morrer amanhã ou depois, um bom espírito não vem para o nosso sonho falar isso não. Não vai fazer um papel. Sabe que a gente vai ficar aterrorizado, quem tem medo? Quem não tem, eles podem até avisar. O próprio anjo da guarda pode falar. Pode intuí-lo, se ele não tem medo. E o anjo da guarda sabe disso, ele vai ter ou não. Agora, quando um espírito vem e fala essa bobagem para o outro, quer aterrorizar, quer pôr terror realmente na situação. Veem a felicidade dos bons e se atormentam com a angústia, a inveja e o ciúme. Olha, isso, no mundo a gente vê isso. Essas características aqui, como eu falei, não são só dos desencarnados. A gente vê isso nos encarnados que convivem com a gente também. Podem reparar que as pessoas são muito mais solidárias na desgraça do que na alegria e na felicidade. Né? Acontece uma tragédia, todo mundo vai ajudar, mas quando a comemoração é por uma coisa muito boa que aconteceu com aquela pessoa, já não tem mais aquela adesão tão grande, porque começa a pintar isso aqui, ó, a inveja, o ciúme. Por que não foi comigo? Por que eu não consigo ter essas coisas? Por que eu não consigo, né, que as coisas não acontecem comigo dessa forma? Mesmo que vá, mas não vai com aquela energia toda, não. Né? Vai secando quase lá o outro, né? Então, isso aí é característica de espírito imperfeito. A gente convive com isso no dia a dia. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea, sofrendo de maneira real e verdadeira. Aqui está direcionado ao desencarnado, né? Quando determinados espíritos chegam na nossa reunião, eles dizem às vezes que eles estão com fome, que eles estão sentindo muito frio, que estão sentindo muito calor. Isso sem contar as dores que eles sofreram para desencarnar, né? Que tinham origem da doença que carregavam. Mas tem espíritos que são tão apegados, que sentem a energia, sentem o clima do ambiente, o clima mesmo, né? Que a gente sente, se sente calor, ele está com calor, de tão enraizado na dimensão material que ele se encontra. São punidos por Deus com a impressão de que vão sofrer para sempre. Até nós, quando sofremos alguma coisa, a gente dá uma dessa aí, ó. Gente, quando que Deus vai ter misericórdia de mim? Será que isso vai ter fim? Será que Deus está me castigando tanto que eu vou ficar sofrendo a encarnação toda? Eles nem falam encarnação, porque espírita não costuma reclamar assim, não. Mas às vezes uma pessoa fala, quando que meu sofrimento vai ter fim? Acho que não vai ter. E o espírito também, muito inferior, como ele vive fora do tempo, ele vive na erraticidade, ele vive na dimensão dos espíritos, e lá é a eternidade, não conta tempo. O que conta tempo é plano material, é o tempo que a Terra volta, dá a volta ali em torno do Sol, em torno do seu próprio eixo, como todos os planetas. Isso conta um tempo material. Mas na eternidade não existe isso. Então o espírito que está sofrendo, ele não tem ideia de quanto tempo ele sofre e nem de quanto tempo ele vai sofrer. E Deus deixa que isso aconteça para que ele aprenda com o próprio sofrimento o que ele fez sofrer. Vai ter fim, claro que vai, porque o anjo da guarda dele está ali. No momento que ele demonstrar que ele abrir uma portinha para que ele possa compreender, o anjo da guarda vai explicar. Que claro que vai ter fim, lógico que vai. Quando? Qual é o limite? Qual é o tempo? A compreensão dele. Compreender que errou, compreender que aquela dor ali foi necessária para que ele pudesse aprender, aí sim ele vai ter fim. Porque ele vai começar a fazer o balanço, começar a entender que ele foi responsável. Não é? A maior dor que existe, seja ela qual for, ou pela perda de alguém, ou de alguma coisa, não importa. A pior dor, ela chega através da incompreensão, seja ela qual for. Então, quando nós não compreendemos as coisas, a gente sofre muito, muito, muito mais. A partir do momento que a gente compreende, as coisas ficam mais brandas, ficam minimizadas. Continua sofrendo o que tem que sofrer, mas melhora. Deus não nos colocou no mundo para a gente sofrer,
para a gente chorar. A terra está longe de ser um vale de lágrimas. A terra é uma escola abençoada. O que não nos impede de sofrer, de chorar pelas coisas que a gente passa, porque a gente chora mesmo. É triste, dói, perda de pessoas amadas, perda até mesmo das coisas materiais, porque Aristóteles falava isso. O homem necessita de coisas, né, de coisas que possam lhe dar uma dignidade de vida para que ele possa se desenvolver. Então ele necessita das coisas materiais, das coisas espirituais, para que, senão germes criminógenos vão entrar em seu campo de energia. A revolta vai chegar e vai ser muito pior. Então nós necessitamos das coisas, né? Mas precisamos compreender as coisas que nos acontecem, porque senão nós vamos sofrer muito mais do que sofreríamos se compreendêssemos aquilo que nós estamos passando. Uma criança que vai para uma cadeirinha do pensamento, né, para um castiguinho, hoje dá cadeirinha do pensamento. Na minha época não era muito assim, não. Era a cara na parede, ó, em pé. Cadeirinha do pensamento. Porque ele sabe que aquilo ali foi porque ele fez alguma coisa errada. Mas aí, se quem o colocou ali, então, se quem o colocou ali falar para ele, você está aí para você pensar que você fez isso, isso e isso, você acha que foi certo? A gente não vai dizer para ele que está errado. Deixa que ele chegue a essa conclusão. E se ele estiver demorando a chegar, a gente fala para ele, você ia gostar que alguém tivesse feito isso com você? Ali ele se entrega. Aí ele fala assim, eu vou ficar só mais um pouquinho, depois você me tira, não faço mais isso. Pronto. Ele pode até fazer mais algumas, mas ele vai aprender. Pois é. Mas quem não tem pavor de ser punido? Quem não tem? E o pior é que a gente sabe que quem faz aquilo que a gente sabe que vai ser punido. Vamos continuar estudando em casa, se quiserem ler. As características dos espíritos imperfeitos estão aí, ó, na 101, né, na 100. Então, dá uma lidinha. Até porque se eu falar alguma bobagem aqui, vocês vão estar espertos aí para falar, ó, essa não é daí não, essa é da outra. É importante. É importante que vocês leiam, porque eu que estou aqui não sei nada. Eu passo o que eu estou aprendendo também. Às vezes a minha visão não está muito certa. Muita paz para todos, que Jesus continue nos abençoando, nos dando oportunidade de aprendizado.